Fala pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada aí ao PAS 3, a análise da obra Ponto de Encontro de Mari Vieira, 1967, materiais mármore e alumínio. Lembre-se que essa nossa obra ela está localizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no Distrito Federal, na Esplanada dos Ministérios. Ou seja, essa nossa obra ela está dentro da estrutura do Palácio do Itamaraty. Lembre-se que a gente já fez a nossa aula analisando nossa estrutura arquitetônica do palácio. Agora a gente vai migrar um pouquinho para o interior, que é onde essa obra está localizada, certo? Para a gente começar, como sempre, vamos iniciar com a nossa biografia. Mari Vieira vai ser uma artista aí paulistana que vai viver entre 1927 e 2001. Ela vai estudar na Escola de Belas Artes, lá em BH, Minas Gerais, aqui no Brasil. E ela vai, vamos dizer assim, estudar muito a ideia da dinamicidade, ou seja, dinâmica. Lembre-se que a palavra dinâmica para nós em arte visual quer dizer movimento. Então, ela vai tentar estudar o movimento das suas esculturas. Então, ela é uma artista especializada em trabalhar para nós com escultura. Por conta disso, Mari Vieira vai produzir uma série de obras que ela vai chamar de polivolumes, em que essas obras dela, como eu estou mostrando um pouquinho na telinha aí para vocês, ela vai tentar criar esculturas que tenham ali algum movimento, certo? Então, muito interessante aí esse trabalho aí da nossa artista. Já pensando um pouquinho nessa ideia e também, ao mesmo tempo, imaginando que a nossa artista, durante muito tempo, vai morar na Suíça, vai se tornar professora na faculdade de arte lá, depois ela vai retornar pra gente aqui pro Brasil e é quando ela vai produzir a nossa obra que está selecionada na matriz do PAS. Então, vamos migrar aí, claro, né, gente, para o nosso movimento artístico. Primeira coisa, a nossa obra ela pode sim ser considerada aí do modernismo. Lembre-se que a gente falou isso lá na nossa aula de modernismo, quando a gente trabalhou na obra da Tarsila, Morro da Favela, que o nosso modernismo ele vai ter uma extensão muito longa. Então, ele começa na semana de 22, mas ele vai perdurar pra gente ali até mais ou menos ali a década de 70, às vezes 80, dependendo do seu artista, certo? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, nós já temos aí o início, né, do que a gente chama aí da arte contemporânea, certo? Com o início da nossa arte contemporânea, já vai surgir novas modalidades artísticas. O que isso quer dizer, professora? Lá no seu conteúdo do PAS 1, a gente estava acostumado a trabalhar com pintura, escultura e arquitetura, certo? Agora, nas nossas obras aí do PAS 3, começam a aparecer obras de diferentes modalidades, ou seja, a galera cria novas maneiras de fazer arte, que não é somente uma escultura, uma pintura ou uma arquitetura, certo? Como é o caso da nossa obra aqui, que ela é o que a gente chama de uma instalação, certo? Lembre-se que a ideia de uma instalação é você criar uma obra que ela é um ambiente, ok? Professora, mas essa obra ela não é um mega ambiente. Beleza, mas ela é uma escultura que forma um ambiente dentro do Palácio do Itamaraty. Até por isso que o nome da nossa obra é Ponto de Encontro. Se você reparou na fotinho que eu tô colocando na telinha para vocês,
você tem uma estrutura circular em volta, como se fizesse um banco, e a nossa obra que está no centro. Professora, a obra é só o que está no centro? Não, não é só o que está no centro. É todo esse conjunto, ok? Então, toda essa estrutura forma a nossa obra. Professora, o que mais a gente pode falar sobre uma instalação? Lembre-se que a gente já contou toda a história da instalação na nossa análise lá da obra Através do Meireles, certo? Lembre-se que, além de eu formar um ambiente, né, ou seja, o espaço todo esse conjunto, ou a minha escultura, ela é uma escultura grande que forma um ambiente para minha obra. O que isso vai proporcionar, né, vamos dizer assim, vai gerar de objetivo a nossa obra? Qual é o lance maneiro dessa obra? Você pode ir, você como pessoa, visitando o Palácio do Itamaraty, você pode ir lá manipular a nossa obra. Sora, não tô entendendo, né? Uau! Você, como público, como espectador, pode chegar e manipular as suas chapas de alumínio que estão nessa estrutura ali de base central, fixada no mármore na parte inferior. Então, a obra, ela convida você a ir lá, pegar e manusear, ou seja, manipular essas mais de 200 chapas, se eu não me engano, que a gente tem nessa estrutura, beleza? Então, você pode criar formas diferentes para a nossa obra. Então, observem que eu coloco agora uma outra fotinho na telinha, que é uma fotinho mais antiga. Repare que nela, a nossa estrutura, né, a foto, ela conseguiu captar o movimento dessas chapas. Lembre-se que a nossa artista, Mari Vieira, ela gostava de fazer o quê? Estudar a dinamicidade numa obra, certo? E o interessante é, a dinâmica do movimento aqui só vai acontecer se a plateia interagir diretamente com a nossa obra. E isso, gente, é a característica máxima de uma instalação, certo? Você ter uma certa interatividade maior do espectador com a sua obra, ok? Então, o objetivo é a interação, beleza? E aí, vamos pensar o seguinte, eu estou interagindo, ela é uma obra que está dentro de um edifício arquitetônico. O que eu vou dizer sobre essa obra, além disso, em termos de análise, que a prova pode cobrar para você? Cara, com certeza, se cair essa obra, a banca vai perguntar para você se está se tratando de uma arte conceitual. Lembre-se, galera, que a gente tem várias obras conceituais na matriz do PAIS 3. O que é uma arte conceitual? Que a gente falou naquela aula lá, bem, né? Uma das primeiras aulas, quando a gente estava analisando as linguagens da arte. A arte conceitual é quando a ideia, vamos dizer assim, a essência da obra é o mais importante. Ou seja, a forma não é relevante para nós. A essência, a ideia, a energia, tudo isso é o que importa na minha arte conceitual. Professora, mó doido esse conceito, né? Sim, mas você tem que lembrar o seguinte, quando nós estamos falando de arte conceitual, você tem que fazer, vamos dizer assim, um flashback e você tem que relembrar de uma obra, para ficar bem claro para você o que é arte conceitual. Você tem que lembrar do mictório do Duchamp, que eu estou colocando na telinha para vocês. O que o Duchamp vai fazer lá dentro do dadaísmo e do que a gente chama dos ready-made? Ele vai pegar esse mictório, vai levar para uma exposição de arte, né? Ou seja, para ele conseguir pleitear uma vaga numa exposição de arte, vai chamar a obra de A Fonte e vai assinar com outro nome, chamando de MUT.
Claro que a banca que estava selecionando, né, vai começar a discutir, falando que era um absurdo, que aquilo não era obra de arte, que era simplesmente um mictório, que não era mudando o nome para fonte, que você estava mudando a essência da obra. Enfim, vai rolar um rebuliço e a obra vai ser rejeitada. Só que naquele momento, o que o nosso artista, o Marcel Duchamp, conseguiu obter? Ele fez as pessoas questionarem o que é arte e o valor da arte. E acaba que, né, naquela época, ele vai gerar o conceito de anti-arte, né? Ou seja, ele vai confrontar todos os padrões estéticos, artísticos de beleza, né? Todo aquele padrão greco-romano que a gente estava acostumado. E ele vai dar início, né? Vamos dizer assim, vai dar um ponto de partida para nós, para o que a gente chama hoje em dia de arte conceitual. Então, olha que importante aí para nós. Tô colocando para vocês no quadro agora um gráfico que eu fiz do período aí, vamos dizer assim, de surgimento da nossa arte contemporânea e o que a gente chama de arte conceitual. Reparem que esse quadro, ele tá mostrando para vocês todo o desdobramento que essa vibe, essa ideia que o Duchamp fez lá atrás, lá em 1900 e bolinha, no começo do século 20, como que isso vai reverberar e vai criar inúmeras novas modalidades artísticas, certo? Então, assim, é muito importante ter a noção desse quadro que eu preparei especial para vocês, a partir de agora, para análise das nossas obras de hoje até a data da prova. Então, todas as nossas obras a partir de agora, elas vão começar a ser uma mistura ou elas vão estar trazendo essa nova conceituação estética. Então, vamos voltar para a nossa obra Ponto de Encontro. Então, a instalação vai ser um desses desdobramentos, ou seja, eu vou criar uma obra que ela é pela interação, certo? Ou seja, a interatividade é a alma do negócio na nossa obra, certo? Ou seja, essa ideia de ser bonito, de ser feio, né? Se você vai para a pintura, ter perspectiva, não ter realismo compositivo, isso, ó, acabou. Tem que sair da mente de vocês e começar a entrar uma ideia muito mais subjetiva, beleza? Se a gente for pensar, o que mais a gente tem para analisar dentro da nossa obra, certo? Além de arte conceitual, ela vai ser uma obra abstrata, certo? Por quê? Ela é formada por vários retângulos, que são essas chapas de alumínio, certo? E a gente tem essa estrutura do banco, que forma, né, um elemento circular, certo? Na estrutura do banco é abstrato livre. Na estrutura das chapas de alumínio vai ser abstrato racional. Belezura? Bom, gente, não tem mais muito o que a gente falar sobre essa obra. Acredito que se a prova quiser fazer uma interdisciplinaridade para você, ela vai cruzar com a matemática, certo? Por quê? Professora, matemática? Como que você enxergou matemática nessa obra? Claro, né, gente? Vamos falar de combinação. Quantas combinações eu posso fazer girando essas chapas de alumínio, né? Ou seja, eu pego aí mais de 200 chapas, quantas posições eu posso ter? E aí ele pede para você fazer ali um cálculo de combinação, ok? Então, ficamos por aqui na análise da nossa obra. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, agora vai começar a ficar cada vez mais complexa a nossa análise, porque cada vez mais vai ficando mais subjetiva a nossa obra, ok? Beijo grande para vocês e tchau, tchau!